Alô você! Como é que tá a tua vida, hein? Estamos mais aqui de novo, gente. David Souza na área. Dessa vez para você, Centro de Ensino de Educação de Jovens e Adultos 2. Seja daqui de Imperatriz, Praça da Bíblia. Tudo bom com vocês? Como é que tá as suas vidas? Estão se cuidando? Pois bem, gente. Hoje nosso assunto é um assunto bom. Pense numa coisa legal. Estudo das massas. É um estudo sucinto, bom para, digamos assim, para a operacionalidade do seu raciocínio. Só que para isso, você tem que ter uma tabela periódica, neném. Bom, não se preocupa não. Eu tô com a minha aqui, ó. Meu celular. Aqui, ó, tabela periódica dos elementos. Tá vendo aí direitinho? Não precisa parar a aula para olhar essa tabela aqui. No final deste vídeo, ou até mesmo lá na descrição desse vídeo, você vai ter o link para baixar a tabela periódica, tá? Fica tranquilo. No meu blog também vai ter o link para você baixar a tabela, porque esse assunto precisa da tabela periódica. Então o que acontece? Tem muita gente que diz, a tabela tem que decorar. Não, tabela não se decora. Tabela periódica é uma ferramenta de aprendizado e que você tem que manuseá-la de acordo com os assuntos. Agora, claro, com o tempo você memoriza automaticamente algumas coisas, tá? Então não se preocupe em querer decorar a tabela periódica, porque sua mente tem coisa mais importante para você colocar nela. Vamos lá, vamos para a luta! O que é uma unidade de massa atômica? Bom, esta unidade equivale a 1/12 da massa do átomo de carbono. Para quem não gosta de fração, fração, calma que só vai até aqui, tá bom? Se você for pegar qualquer tabela periódica, década de 90, 2000, enfim, a maioria delas está escrito assim: classificação periódica dos elementos com massas referidas ao isótopo 12 do carbono, certo? O carbono ele é base para algumas áreas da química. Essa é uma delas, e a química orgânica. Então o que acontece? A unidade de massa atômica corresponde a 1/12 da massa de um átomo de carbono. Eu vou explicar isso mais adiante. Como é que funciona? Massa atômica representa o quanto é mais pesado que 1/12 de um átomo de carbono 12. Claro, no primeiro ano você estuda isótopo, isóbaro, isótono, né? Então você vê que o carbono ele tem 3 isótopos, o da tabela e mais 2 fora, né? A massa atômica é calculada em cima do carbono 12 da tabela periódica, tá? Não é em cima do radioativo nem do intermediário dele. Então acontece, a massa atômica representa o quanto é mais pesado 1/12 de um átomo de carbono 12, um átomo de qualquer elemento químico. Traduzindo, é como se eu colocasse na balança o carbono e um outro elemento qualquer. Então, o que acontece? Ele serve de referência para cálculo das demais massas atômicas dos outros 118 elementos químicos, tá? Quando se tem o último período completo, certo? Então, o que acontece? Ele é padrão, ele é tido como referência para cálculo das massas atômicas dos demais elementos. Tudo dado nessa unidade aqui, U. Mais adiante, esse U ele troca de unidade de medida. Mas vamos devagarzinho. Tá aqui, eu tenho um átomo de carbono, tá? Dividido em 12 partes iguais. Cada partezinha dessa corresponde a 1/12 do carbono. Esse 1/12 do carbono corresponde justamente a uma unidade de massa atômica. Então, isso aqui é como se você fosse numa feira e comprasse qualquer coisa que precisasse de uma balança. Aquelas balanças de ponteiro. Então, eu boto o produto aqui e os pezinhos aqui do lado até estabilizar o peso dela, o ponteiro. A mesma coisa, analogamente falando, é relacionada a cálculo da massa atômica dos demais elementos da tabela periódica, utilizando 1/12 do átomo de carbono, ou uma unidade de massa atômica. Tá aqui, ó. Eu coloquei aqui um átomo de flúor na nossa tabelinha, né, ilustrativa, na nossa balança, melhor dizendo, ilustrativa, e este átomo aqui de flúor, nós pegamos uma quantidade de 1/12 do carbono, formando 19 unidades. Então, logo aqui abaixo fala, o flúor tem massa atômica 19U, pois é mais pesado 19 vezes em relação a 1/12 de um átomo de carbono 12.
ou seja, uma fatia de 1/12 de átomo de carbono, colocada uma a uma para poder aferir o peso do átomo de flúor, chegou-se a 19 unidades de massa atômica. Então, o átomo de flúor ele tem 19 unidades de massa atômica, ou seja, 19 pedacinhos de 1/12 do átomo de carbono. Um outro exemplo, nós temos aqui o sódio. Bom, pegue sua tabela, se você tiver uma aí, tá? Se você não tiver, daqui a pouco você baixa a tabela periódica. Se você tiver um livro de química do primeiro ano, pegue também uma tabela do livro de química. Se tiver volume único, pegue por aí. Porque é o seguinte, você pega a tabela periódica e compara a posição do elemento flúor na tabela periódica e a posição do elemento sódio. Então eu vou pegar o sódio e botar na balança. E eu necessito de 23 pedaços de 1/12 do átomo de carbono. E foi chegado a 23 unidades de massa atômica. Então conclui-se que aqui no parágrafo seguinte diz: o sódio tem massa atômica 23U, pois é pesado 23 vezes em relação a 1/12 do átomo de carbono. Então eu tenho 23 pedaços relacionados a 1/12 do átomo de carbono. Isso quer dizer que o sódio ele tem massa atômica relacionada a 23U, ou 23 unidades de massa atômica. Vamos agora mudar um pouco o nível do jogo e vamos subir para cá. Átomo-grama. A unidade de massa atômica é aquela relacionada a 1/12 do átomo de carbono. O átomo-grama é essa definição: quantidade de um elemento químico numericamente igual à sua unidade de massa atômica. Ou seja, é a unidade de massa atômica do elemento expressa em gramas. Eu tiro o U e boto G, certo? Então o que acontece? O átomo-grama nada mais é do que a unidade de massa atômica de cada elemento expressa em gramas. Por que isso? Porque mais logo adiante nós vamos trabalhar com massa molecular. E a massa molecular tem que ser dada arbitrariamente em gramas, ou seja, taxa fixa, unidade de medida de peso fixa para cálculo da massa molecular de qualquer fórmula. Então precisamos do que? Do átomo-grama, que é aquela unidade de massa atômica que cada elemento possui dada em gramas. Ok? Aí o que acontece? Voltando ao caso do flúor e do sódio, eu tenho aqui. Se o flúor tem massa atômica 19U, seu átomo-grama será 19 gramas. Ok? Então, se o flúor tem 19 unidades de massa atômica, tá? O seu correspondente átomo-grama, será de 19 gramas. A mesma coisa, o mesmo raciocínio é jogado para o sódio. Se ele tem 23 unidades de massa atômica, ele terá seu átomo-grama como 23 gramas. Então, daí em diante, nós trabalhamos as massas atômicas dos elementos expressas em gramas, que é correspondente ao seu átomo-grama. Certo? Quando a gente entra já mais profundamente para o entendimento da massa molar ou molecular, é porque eu não quis colocar aqui, mas o cálculo da massa molecular expressa também em gramas, nós chamamos de molécula-grama, tá? Mas isso é só um detalhezinho para você não se perder, caso você lá na frente resolva fazer um vestibular, um concurso ou algo parecido, e quando você você ler na prova o termo molécula-grama, você vai lembrar disso aqui. Molar. O termo molar é relacionado com molécula, tá? É tanto que dentro, eu não coloquei nessa aula hoje a questão do número de mols. Isso aí vai ser um capítulo estudado à parte, mais à frente do nosso próximo encontro, nossa próxima videoaula. Tá? Aqui hoje é só a questão do foco da massa atômica e da massa molecular. Porque se eu entrar com o número de mols, é aquela coisa, assim, o vídeo fica muito longo e fica muito ruim para poder subir para o YouTube. Então hoje é só massa atômica, massa molecular. No próximo vídeo a gente entra com o número de mols, que já é um outro tipo de procedimento matemático. Aí o que acontece? Molécula é o conjunto de átomos que se ligam através de ligações químicas. Vimos isso na primeira etapa, né? O pessoal do ensino regular que está vendo a gente, que futuramente vai ver a gente, vai espalhando aí, galera, também isso aí. Viu no primeiro ano ligações químicas, as ligações formam as moléculas e tal, aquela coisa todinha. Então acontece, aqui nós trabalhamos a questão da massa molecular, o quanto pesa a molécula de uma fórmula molecular originada de uma ligação química, sendo ela iônica ou covalente. A questão do tipo de ligação executada não será colocada aqui. Vai interessar para a gente
quantos átomos de cada elemento participaram da formação de uma fórmula molecular e assim daí em diante calcularemos a massa molecular de cada um. Bom, aí qual é o procedimento básico? Corresponde à soma das massas atômicas de cada átomo que forma a molécula. Ora, se nós já vimos agora há pouco, e você tem, creio que você agora já deve ter pego sua tabela periódica aí, tá? Cada elemento tem a sua massa atômica, seu átomo grama, seu peso expresso em gramas, né? Então você vai usar de algumas operações matemáticas para poder calcular a massa molecular. Então você tem a soma das massas atômicas de cada átomo que forma a molécula. É denominado de massa molar ou molecular. Então, dependendo da fórmula molecular que você tenha, você vai ter, primeiramente, o conhecimento da massa atômica de cada elemento que forma a molécula e, de acordo com a quantidade de átomos que tem de cada elemento, você vai fazer alguns processos de multiplicação e no final nós vamos fazer uma soma para dar o resultado que é denominado massa molecular ou massa molar. Não adianta ficar só falando. Vamos executar dois exemplos básicos. Agora nós vamos entrar no nosso Vortex para que a gente adentre mais ao nosso joguinho. Vamos para frente. Agora vamos para o Vortex. Adentrando ao Vortex no outro plano. Bom, eu coloquei aqui uma fórmula pequena, tá? Mas no próximo exemplo, na próxima entrada de Vortex, vai ter uma fórmula um pouco maior. Bom, qual seria a massa molecular do gás sulfídrico? Na química inorgânica nós chamamos de ácido sulfídrico. Aqui gás sulfídrico é o ácido sulfídrico no estado gasoso. Lógico, né? Lógica. Não há assim mistério nenhum. Bom, H2S. Beleza. Tá com a tua tabela periódica aí? Não tiver, não tem problema, querido. Nós vamos botar bem aqui a massa atômica do hidrogênio e do enxofre. Tá, neném? Hidrogênio. Massa atômica ou seu átomo grama, 1 grama. Beleza? Enxofre, 32 gramas. Eu olho na fórmula quantos átomos tem de cada elemento. Nessa fórmula aqui eu tenho 2 átomos de hidrogênio e apenas 1 átomo de enxofre. Mas, David, como é que eu sei que é só 1? Filho, neném, tá só o símbolo, não tem nenhum número aqui na frente? Subentende-se que seja 1 átomo do elemento enxofre. Ok? Fica subentendido. Vamos brincar agora? Vamos jogar matemática em cima disso aí? Claro, a matemática, gente, ela serve para você entender melhor tanto a física como a química. Então, nós temos aqui 2 átomos de hidrogênio, 1 de enxofre. Vamos para a matemática. 1 vezes 2, 2 gramas. Aqui vai ser 32 vezes 1, 32 gramas. Depois que eu faço essas multiplicações, o que eu vou fazer agora? Somo tudo aquilo que eu multipliquei linha por linha e dou o resultado. Então, o gás sulfídrico ou o ácido sulfídrico no estado gasoso tem a sua massa molecular correspondendo a 34 gramas. Isso aqui é o nosso primeiro exemplo. É um procedimento padrão de como você calcula a massa molecular de qualquer fórmula molecular. Vamos aumentar o nível do jogo? Vamos dar um passo mais largo? Sem tropeçar? Vortex. Vamos para o Vortex. Caindo agora num outro momento sideral, num outro espaço, né? Joguei aqui o açúcar, a sacarose, né? C12H22O11. Pega a tua tabela. Não vá querer decorar. Tabela é para manusear, filhinho, tá? Aos poucos você memoriza, certo? Então é o seguinte. Eu pego a fórmula aqui. C12H22O11. Beleza? Eu boto a fórmula aqui bonitinha para não ter erro. Aí eu olho na tabela. Carbono, 12. Gente, o carbono a gente já começa lá do nosso papo, lá no iniciozinho, né? Que a massa atômica é referida ao isótopo 12 do carbono. Né? Então a gente já sabe, não precisa nem decorar, a gente já tem na mente que a massa atômica do carbono é 12. Hidrogênio, vocês viram no vórtex anterior, 1 grama. Oxigênio, apareceu um elemento novo aqui na fórmula, né? 16. Se você tiver uma tabela agora, você vai ficar assim, com uma pulga atrás da orelha. Pô, David está falando que é 16. Na minha tabela está 15.9999. Queridos, na tabela periódica, tá? Existem modelos de tabelas que a massa atômica
é arredondada, ou seja, faz uma aproximação a mais, certo? Existem dois elementos na tabela periódica que eles não sofrem arredondamento porque é 0,5 depois da parte inteira, que é o cloro, 33,5, e o cobre, que é 63,5. Os demais são arredondados. No caso do oxigênio, tá? Ele é 15,9999 em algumas tabelas, então a gente trabalha com o valor de 16, ok? Então se liga nessas paradinhas matemáticas de arredondamento, tá? Então depois da vírgula você vê como é que faz. Se é de 6 até 9, então você arredonda para mais. Se é de 0, não, de 1 até 4, dependendo do número, você pode deixar, não arredonda para menos. E no caso 0,5, você vai deixar do jeito que está. Então são dois elementos na tabela periódica que são colocados as suas massas atômicas 0,5 depois da parte inteira. Cloro, 35,5, cobre, 63,5. Ok? Então se você estranhar agora na tua tabela, está lá oxigênio 15,9999, não estranhe não. A gente já arredonda para mais jogando 16, tá bom? Voltemos para a matemática aqui. São 12 átomos de carbono. 12 vezes 12. 144. São 22 átomos de hidrogênio. Multiplico por 1. 22 gramas. São 11 átomos de oxigênio. 11 vezes 16. Certo? Então, eu tenho aqui 144, 22, 176. Vamos botar para somar tudo. Ok? Somando tudo, nós vamos ter o valor de 342 gramas. Talvez. Quem já assistiu minha aula de dilatação superficial, que eu coloquei alguns exemplos, teve gente que deve ter feito o cálculo logo na hora que eu botei o exemplo. Se você já fez teu cálculo na hora que eu joguei o exemplo aqui, ótimo. Isso quer dizer que você está antenado conosco. Os que estão acompanhando até agora vão se antenando gradativamente. Ninguém vai ficar de fora. Todo mundo homogêneo e bacaninha. Ok? Se você não captou de prima, para a aula, volta o vídeo um pouquinho, pega de onde você teve dúvida e continua. Tá ok? Sem problema nenhum. Qualquer coisa, lá no nosso canal, na videoaula de dilatação superficial, tem o nosso contato, você comenta também lá no YouTube, não tem problema nenhum. Tá? Dúvidas? Para o vídeo. Caso não queira parar o vídeo, comenta lá na nossa página, no nosso canal, sem problema nenhum. Mas aqui não tem erro. Você estando com a tabela periódica, estando com a massa atômica de cada elemento, vendo a quantidade de átomos que cada elemento possui, perdão, faz as devidas multiplicações, em seguida você faz a soma final. E você vai ter a massa molecular da fórmula. Tá? Então aqui a sacarose tem como massa molecular 342. Certo? Então, amigos, saindo do nosso vórtex, vindo para a nossa realidade, na descrição do vídeo você vai ter os links para você baixar os slides dessa aula aqui, tá? Se você não está satisfeito com o vídeo, mas tem os slides lá no nosso blog, tá aí a descrição para você baixar os slides, a atividade desta aula e a tabela periódica. Tudo isso você vai encontrar na descrição do vídeo. Não só na descrição do vídeo lá no YouTube, como também no meu blog, tá? videoaulasdsinox.blogspot.com, tá? .com.br. Lá você vai ter também os links disso aqui tudo. Slides, atividade, tabela periódica. Ok, gente? Galera, muito obrigado mais uma vez por vocês estarem acompanhando a gente. Deixa lá seu like, se inscreva no canal. Dá lá seu joinha, comenta. E mais uma vez eu quero agradecer a todos. Deus abençoe a todos nós, que nós vamos passar por essa dificuldade mais uma vez, essa quarentena. E estaremos por aqui, gente, tá? Faremos videoaulas, teremos nossos encontros online futuramente via Zoom, né? Nós estamos também vendo essa viabilidade. O governo do estado está orientando a gente em relação a isso. Então, gente, eu quero agradecer a todos que prestigiaram o nosso trabalho, que estão aí assistindo a gente, certo? Desde já estou agradecendo, tá? Então, forte abraço a todos, que Deus nos abençoe, que abençoe a todos vocês, muita saúde, se cuidem, tá?
Cuide-se bem. A gente vai se cuidando por aqui e a gente vai mantendo esse canal de comunicação, tá? Um forte abraço, que Deus abençoe a todos vocês.